Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, esta manhã, na base aérea do Distrito Federal, eu tenho certeza que outros senadores, o senador Suplicy estava lá, devem ter compartido uma emoção muito grande diante da chegada dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Eu fiquei ali vendo o esquife e lembrando do dia, porque eu já tinha idade para perceber o dia, em que houve o golpe de Estado de 1º de abril de 1964. E, ao mesmo tempo, lembrando, senador Viana, toda a minha juventude foi passada sob a tutela ditatorial, dos quais anos, 9 no exterior. Naquele pouco tempo que durou, uma solenidade muito singela, que consistiu, sobretudo, na colocação de flores sobre o esquife pela presidenta Dilma e pela ex-esposa do senador, a viúva do ex-presidente. Naquele instante, eu lembrei tanta coisa que passou nesse país, tanta coisa que passou na vida de cada um de nós que acompanhou esse tempo, aqueles que não são tão jovens ao ponto de não terem visto o fato. E nessas lembranças, senador, vieram aquelas que dizem respeito a como o processo foi feito. E é triste dizer que aquilo foi feito a partir dessa cadeira, senador Jorge, que o senhor tanto orgulha todos nós ao assentar agora. Foi um senador chamado Aldo de Moura Andrade, que deu a legitimidade, a legalidade do golpe militar. E de uma maneira absurda. Ele declarou daí dessa cadeira que o presidente João Goulart tinha se afastado do país, abandonado a pátria. Quando o presidente João Goulart tinha saído pouco tempo antes do Rio de Janeiro, tinha ido para o Rio Grande do Sul, e ali estava em reuniões tentando impedir o desenlace do golpe. O Tancredo Neves, que aqui estava, chegou a propor que o Aldo Moura Andrade falasse por telefone com o presidente João Goulart. E ele se propunha a vir imediatamente para cá. Precisava apenas de algumas salvaguardas. E o Aldo Moura Andrade se negou a falar. Ou seja, ele declarou que o presidente não estava aqui, sabendo que o presidente estava aqui. Ele mentiu. Ele mentiu para o povo, ele mentiu para os seus pares. Ele quebrou o decoro parlamentar, tanto ou mais do que todos os outros que nós já caçamos aqui por conta da falta de decoro. Talvez ninguém na história desse país, nenhum parlamentar, tenha faltado tanto ao decoro quanto esse senhor Aldo Moura Andrade. Eu me pergunto se da mesma maneira que nós devolvemos aqui, senhor Suplicy, os mandatos de pessoas que foram cassadas, muitos deputados, até Carlos Prestes foi devolvido o mandato dele, se a gente não vai ter que um dia caçar simbolicamente o mandato de Aldo de Moura Andrade por quebra de decoro parlamentar. Alguns vão dizer que isso é irrelevante, que isso não serve a nada, como hoje eu ouvi a rádio dizendo que não serviria a nada a proposta do senador Randolph e do senador Pedro Simon, que nós subscrevemos, o senador Suplicy e eu creio que Vossa Excelência poderia ter um ato como esse e ele se beneficiaria da anistia, mas teria o ato que o levaria a se beneficiar da anistia. É uma boa lembrança essa, daria-se uma anistia. A proposta do senador Randolph é de que nós declaremos aquela sessão nula. O senador Simon, Suplicy e tantos, considera nula aquela sessão. Eu ouvi hoje na rádio dizendo que isso é ridículo. Nada tem de ridículo num gesto como esse. É um gesto de um cunho histórico muito forte, porque ninguém vai deixar
ninguém vai apagar o golpe e o que ele fez. Como um radialista hoje disse, não vai apagar o golpe. Não, mas vai mostrar que ele foi ilegal, porque ali se deu legalidade. Vai mostrar que ele foi um golpe que não conta com o apoio do Congresso de hoje, pelo menos. Porque enquanto ficarmos calados diante disso, reconhecendo o que está no Diário Oficial, assinado pelo presidente do Congresso, de que o presidente da República estava fora do país, enquanto ficarmos calados diante disso, o golpe tem uma legalidade. Por isso, eu apoio firmemente a proposta do senador Randolph. E levanto a questão, como eu fiz aqui durante a fala dele, com uma parte, se não é o caso de a gente analisar o que fazer historicamente com aquele gesto de um senador da República que mente para o povo, que mente para os pares, com uma mentira tão grave quanto dizer que o presidente da República abandonou o país, e com uma gravidade tão imensa de usar isto para quebrar a ordem democrática, implantar um regime militar que durou 21 anos. Hoje, na chegada dos restos do presidente João Goulart, eu fiquei pensando, como foi possível que isso acontecesse? E tem uma explicação. A fragilidade das instituições democráticas, que depende da voz de uma pessoa que senta numa cadeira com o cargo de presidente do Senado e ali, em conluio com lideranças militares que traíram seus compromissos, seus juramentos, suas lealdades, se implanta um regime por 21 anos, trazendo tanto sacrifício, tanto sofrimento para tantas milhares de pessoas e, além disso, esbarrando um processo histórico de reformas que o Brasil, até hoje, ainda precisa. Nós temos 13 milhões de analfabetos. Eu duvido que se tivéssemos mantido a sucessão democrática, não apenas o governo Goulart, mas os que viessem depois, se nesse período de 50 anos a gente ainda teria esses 13 milhões de analfabetos. Porque a reforma de base, elas iam pressionar por reformas educacionais, por reformas no sistema de produção desse país. Foi uma interrupção que foi provocada por descontentamento de muita gente, é verdade. A população estava descontente com a inflação, com a incerteza, com a insegurança. Mas isso se resolve democraticamente, esperando mais 2, 3 anos e fazendo uma eleição. Nem reeleição tinha para João Goulart. Ele não podia ser candidato outra vez. Ele tinha que ser substituído por alguém. O próprio Juscelino já era candidato. Carlos Lacerda já se propunha a ser candidato. Não seria João Goulart. Brizola também, continuando João Goulart. Mas mesmo assim, João Brizola tinha uma dificuldade. Por ser cunhado de João Goulart, não era legalmente, se dizia, permitido ser candidato, porque era parente. Havia até um slogan, cunhado não é parente. Então, bastava ter esperado mais 2, 3 anos. Em vez disso, a precipitação, por interesses escusos de grupos, por pressão dos Estados Unidos diante da Guerra Fria em que então se vivia, se preferiu dar um rumo daquele tipo. A vinda do João Goulart tem que ser usada para despertar a juventude da fragilidade das instituições democráticas, da necessidade de responsabilidade de cada parlamentar, porque não foi só Aldo Moro Andrade, foi votada a proposta dele. E muitos votaram, aliás, praticamente todos que ali estavam a favor de declarar vaga a presidência da República. Nós precisamos usar a história para construir o futuro. Muito difícil, ou impossível, construir o futuro sem ter a história conhecida. E essa história, hoje, no caso do Brasil, deu um salto ao trazer João Goulart de volta. Eu espero que na próxima semana ou na seguinte aprovemos a proposta feita de resolução pelo senador Randolph de considerar nula aquela sessão e que isso provoque uma discussão. O presidente estava no Brasil, a sessão mentiu
ela não merece ter sido aceita como um fato, a não ser histórico, porque passou, mas tendo que ser denunciado como fato, criticado como fato e punido pela história, já que, obviamente, não se pode punir mais na realidade. É isso, senhor presidente. Foi uma cena muito tocante ver o presidente Lula, ver o ex-presidente Sarney, o ex-presidente Collor, ali presentes, recebendo um ex-presidente da República que teve seu mandato interrompido pelo conluio entre a força bruta militar e a força indecente dentro do Congresso que mentiu para a opinião pública, mentiu para o povo, mentiu para os colegas, querendo mentir para a história. Para a história, não conseguiu mentir. Porque mentir para a história é muito difícil. Porque a história ela é perseguidora, ela persegue até que a verdade surja. E no caso, surgiu outra vez a verdade. João Goulart volta como ex-presidente. E não como ex-presidente cassado. Vota como ex-presidente que teve seu mandato interrompido, ilegalmente, e não apenas ilegitimamente. Cassado por uma decisão tomada aqui dentro por um Congresso covarde naquele momento, assustado diante da força militar. É isso, senhor presidente. Eu espero que o Brasil cultue sua história cada vez mais. E no que fizemos hoje, nós estamos ajudando a cultuar a história para construir o futuro. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento senador Cristóvão e eu falei também, usei da tribuna, tratando que de fato é um acerto de contas do nosso país com sua própria história. É a história do país da democracia, não o país da ditadura. E tem mais, a própria presidenta Dilma deixou claro que nós precisamos dar uma satisfação para a sociedade sobre as circunstâncias da morte do presidente João Goulart. Então nós temos, ele recebeu as honras militares hoje, que tinha sido negada a ele. Vossa Excelência trouxe um episódio que diz respeito ao funcionamento dessa casa, há uma página que essa casa também tem que virar, e para isso ela tem que ser lida, e a iniciativa do senador Simon, que teve a assinatura de todos nós, e liderado pelo nosso colega Randolph, que já entregou a resolução e que será apreciada provavelmente semana que vem, é um acerto de contas também do Senado. Mas penso que muitas e muitas gerações precisam entender. Hoje foi uma das solenidades mais bonitas da República. Ele foi o único presidente da história do país a morrer no exílio. Por si só mostra a exceção que nós vivíamos naquele período. Não ter direito e não recebeu as honras devidas. Agora, todos nós também devemos à sociedade ainda um esclarecimento final sobre as circunstâncias de sua morte. E a presidenta Dilma colocou isso claramente, que o Estado brasileiro está conduzindo, né? Hoje mesmo eu falei com o presidente Lula por telefone, ele fez questão de estar presente, outros ex-presidentes também estavam, como o presidente Sarney. E eu não tenho dúvida que Vossa Excelência, com muita propriedade, trouxe aquilo que, nesse episódio todo, mais cabe, que as circunstâncias em que quem estava sentado nessa cadeira tomou uma decisão arbitrária e ferindo e rompendo definitivamente com o decoro parlamentar, já que o presidente da República estava no país e não podia ter sido decretada a vacância de cargo do presidente. E muito menos criando essa versão que não era verdadeira. Então, parabéns a Vossa Excelência e que com muita propriedade e que é um estudioso da construção da democracia do Brasil e também um ator dela, pelo pronunciamento. Obrigado, senador. Provocado por sua fala, eu creio que a gente precisa despertar também para a força que nós podemos ter quando queremos. Não se pode imaginar o que teria acontecido. Mas se essa casa aqui tivesse reagido, se essa casa aqui não tivesse aceito as pressões que os militares, ao fazerem, é porque precisavam dessa casa para dar legalidade. Se essa casa tivesse resistido, tivesse dito, não é esse o caminho,
Nós não vamos deixar que esses tanques passem por cima desta casa. Talvez os militares tivessem fechado o Congresso. Talvez tivessem prendido todos. Mas, primeiro, do ponto de vista moral, o Congresso sairia engrandecido, mesmo que alguns sofressem. Segundo, eu tenho profundas dúvidas se isso não provocaria um recuo. Ainda que um recuo negociando com o presidente Goulart. De repente, voltaria a velha negociação do parlamentarismo, como houve em 61, em que não queriam deixá-lo tomar posse quando o Jânio Quadros renunciou, mas negociou-se. Se essa casa tivesse dito não colaboraremos, não seremos coniventes, muito provavelmente, embora não certamente, teríamos impedido aquele golpe militar. Se negar a participar de uma farsa, né? Se negar a participar daquilo. Foi um grande equívoco que nós precisamos assumir diante da história.